Bom dia para você que está assistindo o Jornal Alerta. Hoje nosso tema será a Primavera Árabe, um movimento que está abalando o mundo neste momento, principalmente países árabes do Oriente Médio, quando países do norte do continente africano. Apesar do nome parecer referir-se a uma estação do ano, o movimento se refere a uma onda de protestos e revoltas pró-democracia. A raiz do protesto é agravante da situação dos países, provocados pela crise econômica e pela falta de democracia. A população sofre com as elevadas taxas de desemprego, alto custo de alimentos e pede por melhores condições de vida. O movimento começou a ganhar publicidade no início de 2001, após a revolta bem-sucedida ocorrida na Tunísia contra o governo repressivo do ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali. Mas o que realmente deu início à Primavera Árabe foi o ato de um jovem de 26 anos chamado de Mohamed Bouazizi, que ateou fogo no próprio corpo após ter suas mercadorias fiscalizadas por policiais. Após o suicídio do comerciante, a população da Tunísia se revoltou contra a corrupção e políticas repressivas do governo de Ali. São 8 os principais países que estão envolvidos com a Primavera Árabe, e entre eles estão a Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein, Marrocos e Jordânia. E para conseguirmos saber como os países foram afetados, nós convidamos alguns especialistas para representar esses países. Bom, esses são os representantes. O senhor Bruno, que representará a Tunísia e o Egito. Diana, representante da Líbia e o Iêmen. Luana, representante da Marrocos e Bahrein. E Amanda, que vai representar a Síria e a Jordânia. Como a Tunísia foi o berço das revoluções que deram início à Primavera Árabe, vamos começar falando dela. A série de protestos que aconteceram no país ficaram conhecidas como Revolução de Jasmim. Eles começaram a ser realizados após a morte de Mohamed Bouazizi, o homem que cometeu suicídio. Esses protestos tiveram resultado e Ali saiu do poder. Em 2014, o tunisiano fez história novamente ao adotar uma constituição progressiva, que permitiu eleições mais justas. Hoje a Tunísia é uma democracia emergente presidida por Beji Caid, membro fundador da Nida Tanis, um partido criado para defender as liberdades individuais e o secularismo. Entretanto, os protestos por melhores condições de vida continuam e o país está em uma transição democrática. Como país que deu início à Primavera Árabe, a Tunísia foi o mais importante, o que deu estabilidade ao movimento? Apesar da Primavera Árabe ter começado na Tunísia, o momento decisivo ocorreu no Egito, onde o movimento era popularmente chamado de Revolução de Lótus. Tudo começou 11 de fevereiro, quando o presidente Hosni Mubarak foi forçado a renunciar 20 anos de governo autoritário. Seus poderes foram transferidos pela Suprema Corte das Forças Armadas. Até as eleições parlamentares em junho de 2012, o islamita Mohamed Morsi, do Partido da Liberdade e da Justiça, ganhou as eleições e revogou um decreto que limitava seus poderes. A oposição pública logo começou a se construir, mas foi silenciada pelo governante que começou a criar uma constituição islamista. Apesar das tentativas de estabelecer um governo repressivo, milhões de manifestantes foram às ruas e Morsi foi detido por militares em julho de 2013. Ele foi substituído por um governo interino que se opunha aos muçulmanos. Hoje o país é comandado pelo ex-comandante do exército, Abdel Fattah, considerado responsável por arquitetar um golpe que tirou Morsi do poder. O Egito está dividido entre apoiadores do governo e oposição, e a instabilidade continua, reforçada pela repressão política e falência da economia. Participação Bruno. Voltamos após os comerciais. Ei, eu sou o Bigodon. Se prepara, meu irmão. Se você aperta o on, se dá bem na promoção que te traz pra esse praião, pra esse mar, esse solzão, numa trip de verão, com direito a um luauzão e dançar com os tubarão. Olha lá, o avião pode ter abdução, só tem uma condição, tem que dar muita visão, de partir pra curtição, hospedado num casão, só você e os amigão, os parceiros, sangue bom, no festão, baladão, rola história de montão, pode até pintar paixão, só que não, se você aperta o on, pode tudo campeão, se você aperta o on, se você aperta o on. Voltando com Diana, que vai representar a Líbia e o Iêmen.
Na Líbia, em 2011, a Primavera Árabe não tardou a chegar. No entanto, o país foi o primeiro que resultou em uma guerra civil composta por aliados e opositores do governo, onde as revoltas resultaram em uma guerrilha com muito derramamento de sangue. Em março do mesmo ano, a ONU ela permitiu que medidas fossem tomadas para a proteção dos cidadãos, e assim a OTAN ela interviu no conflito que durou cerca de 6 meses e deixou milhares de mortos. Gaddafi, o presidente do país naquela época, ele já havia participado de vários conflitos armados na década de 80 e ele assumiu ter armas químicas. Por causa disso, ele foi considerado como uma ameaça ao planeta e foi capturado e morto em outubro de 2011 por simpatizantes do CNT, um grupo de oposição ao governo. O triunfo dos opositores não durou muito tempo e hoje o país é dividido em diversas milícias e a economia ela se vê beneficiada por conta do petróleo e os cidadãos se veem prejudicados por conta dos conflitos armados que continuam no país. Os países que participaram da Primavera Árabe entraram em uma guerra civil? Na verdade, nem todos os países chegaram a participar de uma guerra civil, como por exemplo o Iêmen, onde o ex-presidente Ali Abdallah Saleh foi a quarta vítima da Primavera Árabe. Os protestos nesse país eles começaram em janeiro de 2011 e as principais reivindicações estavam relacionadas a uma reforma da Constituição para melhorar a economia e baixar os altos índices de desemprego. Esses protestos eles foram reprimidos com o governo com muita violência. Enquanto isso, o sul do país ele estava sendo atacado pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Voltando à questão de não ter participado de uma guerra civil, estava relacionado a um acordo político que foi facilitado pela Arábia Saudita. Nesse acordo, o ex-presidente Ali Abdallah Saleh ele reivindicou do poder e o poder passou para o vice-presidente dele, com a intuição de melhorar a economia, mas isso não ocorreu. Hoje em dia, a economia do país se vê prejudicada por conta dos conflitos causados principalmente pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Agora, vamos um pouco como a Primavera Árabe afetou o Bahrein. Bahrein é uma monarquia constitucional, marcada por uma história de tensão entre a família real sunita e a maioria da população xiita. Em fevereiro de 2011, protestos passaram a exigir maior liberdade política para os xiitas, que se consideram discriminados dentro do próprio país. Logo, a revolução também passou a exigir a deposição do rei Hamad al-Khalifa. Uma intervenção militar, liderada pela Arábia Saudita, interveio, evitando que a família real fosse deposta. Mas não houve solução política e a repressão não conseguiu suprimir os protestos. O país continua numa monarquia absolutista liderada por Al-Khalifa e ainda está em crise, com confrontos regulares e prisão de ativistas da oposição. Marrocos, assim como o Bahrein, também é uma monarquia. A Primavera Árabe chegou ao Marrocos em fevereiro de 2011, quando milhares de manifestantes se uniram em cidades como a capital Rabat, para exigir limites ao poder do rei Mohammed VI. O monarca respondeu criando emendas constitucionais que limitavam alguns de seus poderes e colocou nova eleição parlamentar. Além disso, criou fundos estatais para ajudar famílias de baixa renda. Muitos marroquinos se contentaram com as mudanças do governo de forma gradual, e por isso ainda há protestos a favor de uma real monarquia constitucional. Nesse caso, os poderes do rei seriam bastante limitados e o primeiro-ministro atualmente, Saadettin Othmani, assumiria os poderes do executivo. Hoje, o monarca tem vastos poderes executivos e legislativos. Obrigada, Luana. Agora vamos convidar a Amanda para falar um pouco sobre a Síria e a Jordânia. País que entrou em uma guerra civil. Os protestos nesses países começaram em março de 2011 e se espalharam rapidamente pelas cidades menores e principais áreas urbanas. A população pedia por um regime mais democrático e flexível, com maiores liberdades políticas. Também ansiava pela deposição do presidente Bashar al-Assad. O governo reagiu com brutalidade e a Síria entrou em uma guerra civil. A maior parte da população é sunita e apoia os rebeldes, que é endossada pela Arábia Saudita. Já o regime, que ainda perdura, tem o suporte diplomático da Rússia. Está acontecendo até hoje, em 2017, e vem causando verdadeiras catástrofes para o país e seus arredores. O conflito já gerou entre 400 mil e 470 mortes, e mais de 100 milhões de pessoas estão refugiadas em outros países, mais da metade da sua população. Além disso, sofreu perdas econômicas estimadas em 226 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes mais do que o valor do seu produto interno bruto.
O processo na Jordânia foi bem parecido com o do Marrocos, onde o processo na Jordânia tinha o objetivo de reformar a monarquia sem abolir. O rei Abdullah II teria seus poderes limitados pela figura do primeiro-ministro em monarquia constitucional legítima. Em janeiro de 2011, grupos islâmicos, jovens e ativistas e membros de esquerdas foram às ruas protestar contra as más condições de vida e corrupção. Abdullah conseguiu controlar a Primavera Árabe no país, fazendo mudanças no sistema político e reorganizando o governo, pois temia que caos instalados na Síria atingisse a Jordânia. Uma das principais medidas foi a nomeação de um novo primeiro-ministro, Maruf Bakiti, um ex-militar muito popular no país. No entanto, a região continua instável e o povo anseia por mais reformas políticas, econômicas e sociais. Além disso, sofre constantes ataques terroristas do grupo extremista Estado Islâmico e abriga mais de 6.000 refugiados sírios desde 2011. Obrigado por assistir às programações do Jornal Alerta. Até amanhã. Até amanhã.